Sede, pois, imitadores de Deus, com filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Oremos. Senhor, cantar a Ti, que dependemos todos de Ti, esperamos em Ti, declarar diante do Senhor, Deus, temos uma relação contigo de filhos. Somos sustentados por Tua destra que é Cristo Jesus. Seu sangue derramado na cruz em favor da igreja, propiciação para as nossas vidas, nos colocou a Deus em uma nova relação com o Senhor. Por isso também cantamos, ressoando a ordem de Isaías, para que viéssemos adorar ao Rei exaltado. Como filhos, é o que nos cabe fazer, ó Deus, te render como flores na tua casa. Uma vez que o teu próprio Filho Jesus é o que ele mais ama fazer. Adorar e ser adorado. Nós nos juntamos ao nosso irmão mais velho. Queremos, ó Pai eterno, cantar, bendizer, orar, e ensinar, ó Deus, proclamando aos quatro cantos deste mundo. Nós somos os teus filhos, não por mérito nosso, mas por causa de Cristo. Hoje, Senhor, temos uma relação divina contigo e queremos chamar outras pessoas para experimentarem esta relação maravilhosa. Com o Deus Criador de todas as coisas, Senhor do universo, a quem devemos tudo, o ser, o respirar e tudo mais. Em nome dele, do teu Filho Jesus, nós oramos, Senhor, com convicção de que o Senhor nos ouve e responderá às nossas orações que te fizemos nesta noite, com a graça, com o amor, e não nos renegará através de Jesus. Amém. Queridos irmãos, este versículo maravilhoso, esses dois versículos maravilhosos da palavra divina, é a conclusão e a transição de Paulo para aquilo que ele está chamando a atenção na igreja dos Efésios em relação à conduta cristã, ao pensamento cristão. O apóstolo Paulo advertiu, meus irmãos, aos crentes, que eles estavam revestidos de Cristo. Que eles não poderiam, no versículo 17, andar como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Mas agora em Cristo, nós fomos revestidos dele mesmo. E os nossos pensamentos e atitudes, segundo aquilo que Paulo fala com os Efésios, foi completamente transformado. Foi transformado para esta relação. Qual relação? De filhos. Então eu penso aos irmãos que no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, leia comigo o versículo 5. Essa doutrina, este ensino da palavra de Deus concernente à adoção de filhos, é um dos assuntos que Paulo trata primordialmente na sua carta. Ele diz assim no versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. A palavra grega usada por Paulo, odecia, é o ato mesmo de Deus fazer os homens adentrarem a sua casa, serem recebidos não como meros servos, mas recebidos como filhos de Deus.
numa nova relação a partir da obra vicária de Cristo Jesus em favor da igreja, onde o Senhor perdoou os pecados dos homens, quitou a dívida impagável que os homens tinham com ele. Deus então regenera o coração do pecador, fazendo com que este coração se torne morado no Espírito de Deus. Os homens se tornam propriedade exclusiva do Senhor e eles desfrutam da relação nova com Deus como filhos e também dos benefícios que advêm desta nova relação. Por isso que no capítulo 3 da mesma carta, o apóstolo Paulo falando sobre a família de Deus. Se há uma imagem que podemos descrever a carta de Paulo aos Efésios, é uma grande mesa, um grande banquete, onde estão assentados o pai, juntamente com os seus filhos, desfrutando desta relação maravilhosa que se consuma pelo banquete ofertado pelo pai. Então, no versículo 14 do capítulo 3, este tema recorrente na carta da filiação, da família de Deus, vem à tona, e Paulo diz assim, nesses termos maravilhosos: por esta causa, no sentido de que Deus se torne manifesto para as hostes celestiais, em relação à obra que ele realizou em Cristo Jesus. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Veja, meus irmãos, que Deus realizou esta obra monumental de perdoar pecadores. O capítulo 2 diz qual era a condição anterior a esta, qual era a relação que mantínhamos com o Deus vivo e poderoso. Era uma relação de inimizade. Nós éramos filhos da ira, filhos do diabo. Estávamos manietados por Satanás, cativos à sua vontade, para fazermos a vontade do inimigo de Deus. E o Senhor, então, através de Cristo, reveste uma condição que seria impensável para os anjos. Os anjos caíram, mas Deus não reverteu, não resgatou esses anjos desta condição miserável de pecadores. A queda angelical é irreversível, ainda que ela seja da mesma natureza dos homens. Os homens querem ser iguais a Deus, querem se tornar a Deus. A essência do pecado é o homem ter controle sobre a sua própria vida. E Deus faz com que estes homens abandonem de uma vez por todas esta relação rebelde. E ao invés de quererem ser deuses, eles querem imitar a Deus. Como filhos, eles querem imitar a Deus. Então chegamos ao capítulo 5. Esses 2 versículos. Quer dizer, o que Paulo vem tratando sobre a gritaria no capítulo 4, a blasfêmia, a falta de perdão entre os irmãos. E depois, no capítulo 5, versículo 3, quando Paulo fala a respeito das baixarias que os efésios cometiam, as piadas imorais, as palavras impuras, as vidas impuras, Paulo faz essa transição. E o que ele faz é demonstrar mais uma vez a doutrina da adoção de Deus. Imitadores de Deus. É o que o Senhor quer de nós.
Nós estamos numa sequência com a igreja falando sobre a nossa união com Deus, com Cristo Jesus, e as boas obras que devem acompanhar a nossa vida. Então, irmãos, precisamos estudar e meditar sobre esta relação que Deus estabeleceu conosco. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se somos filhos, seremos então imitadores de Deus. Vamos agir, pensar de acordo com a vontade de Deus. Naqueles atributos divinos, a sua sanidade, a sua justiça, o seu amor, o fruto do Espírito que nos é comunicado através do Espírito Santo, meus irmãos, nos fazem imitadores de Deus. Os crentes, portanto, são colocados através da justificação e da santificação. Quer dizer, o fato de Deus perdoar os seus pecados e purificar as suas vidas, a justificação e a santificação. O fato de Deus, através da regeneração do coração humano, tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne, inclinado para obedecer a palavra de Deus, torna os homens adotados na família da fé. Faz com que os homens experimentem esta nova relação. Eu quero me fazer entendido para os irmãos, dando uma dica de uma conta na internet para os irmãos visitarem. É de lá que eu tirei a minha ilustração. As doulas. Escreve doula. Mas existem aquelas profissionais mulheres que auxiliam as mulheres que vão ter parto e também as mulheres e os casais, as famílias que vão adotar crianças. O processo de adoção de uma criança, meus irmãos, é extremamente complicado em nosso país. Por vários fatores. Mas há um vídeo que descreve bem como que aconteceu conosco sobre uma criança adotada. Uma mãe filmou o seu filho que ela foi buscar na adoção dias antes de se consumar o ato. Então tem ali o contar, é aquela criança voar, não conseguiu olhar nos olhos dos seus futuros pais, meio calada, amedrontada, não sabe que está sendo amada, desconfiando porque quem deveria amá-lo o abandonou. Depois essa mãe filma depois de um ano. A criança já está subindo as escadas, agasalhado no dia frio, com um sorriso nos lábios. E o vídeo termina com a mãe andando com a criança na praia. Então, Deus fez assim conosco, por isso. A gente às vezes nem sabe o que Deus fez conosco. Nós nem perguntávamos pelo papai. Mas Deus nos trouxe para dentro da sua casa. Nós assim ficamos meio sem jeito. Será que eu posso colocar a mão ali? Será que ele vai me bater? Será que ele vai dizer palavras que vão me machucar para a minha vida toda? E nós recebemos do Pai, meus irmãos, a dula perfeita, o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade é responsável, meus irmãos, por nos guiar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esta imitação que Paulo aqui estimula os irmãos a terem é o cuidado desse escravo do Senhor,
A palavra dula ou doula, mas se pronuncia dula, significa a origem grega do nome de uma escrava. Então Deus designou o Espírito Santo para termos intimidade com Deus, para nos relacionarmos na casa como filhos, com ousadia clamarmos o seu nome quando nós não conseguimos, meus irmãos, caminhar, quando estamos machucados, quando estamos em pecado. O Espírito Santo, meus irmãos, se move com gemidos inexprimíveis, nos levando a clamar pela relação que agora temos com Deus. Ah, papai! Em outras palavras, meus irmãos, é como se o Espírito Santo nos dissesse, não audivelmente, mas pelos seus atos, por sua palavra, vai ter com seu pai. Não, ele não vai me receber, vai ter com ele. Eu vou. Isso que nós falamos muitas vezes para Deus, irmão. Traga como teu escravo. Eu não te mereço. Posso andar com isso. A palavra do filho que comeu das alfarrobas, irmãos, que está registrado por Jesus naquela parábola do pai pródigo, nos ensina sobre esta nova relação. Que um filho que ficou na casa não sabia como era. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você sabe. O filho mesmo da casa estava afastado. E o filho afastado foi achado. Paulo nos diz aqui, meus irmãos, que os crentes são filhos amados. Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Fomos amados. Deus não está nos amando no sentido da sequência do tempo, é claro que experimentamos isso. Mas fomos amados definitivamente. Amados eternamente. Não há nenhum momento sequer em que Deus deixará de amar o seu povo. Porque, meus irmãos, assim como diz o grande teólogo holandês Herman Pavin, a criação e a redenção são espelhos onde Deus se mira e ele se gloria em si mesmo, na obra das suas mãos. Deus é quem resolveu ter prazer em ti e fez da sua e da minha vida espelho da sua glória. O seu interesse em nós é por ver a glória dele refletida. Filhos amados, é o que Paulo quer dizer para esses Efésios, irmãos, egressos da prostituição mutual, da idolatria a Deus Ártemis ou a Diana dos Efésios, onde os homens consagravam as suas vidas, as suas profissões a essa deusa da fertilidade. Eles achavam que poderiam obter, amados irmãos, da parte desta deusa, prosperidade material. E assim as meninas, as jovenzinhas, se davam à prostituição, tendo sexo, irmãos, com homens, a perder o número. E Deus amou essas meninas. Deus amou, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus não se envergonha de chamá-las minhas irmãs. Irmãos, se fomos amados assim, temos que amar. Temos que imitar a Deus. Temos que amar e amar. Porque fomos alvos deste grande e infinito amor. Qualquer um de nós teria vergonha, irmãos.
nossa graça moralista, né? Qualquer um de nós teria vergonha que vem nos nossos almoção e Daniel ganha caro. Larápio bancário deste país, causando grande prejuízo às famílias brasileiras. Mas a Bíblia que você e eu temos em mãos diz que ladrões avançaram na frente dos fariseus. Mas Deus não tem vergonha de, através do seu Filho, de ser o nosso Pai. Que grande amor Deus nos tem. Por isso devemos imitá-lo. Conheço um pastor. O filho dele, há uns 10 anos de idade, falou assim: pai, eu quero um terno. Mas por quê, filho? Eu quero ser parecido com o Senhor. Eu quero pregar a palavra que eu estou pregando. E lá falou: papai e filho que devem gravar no rio. O filho não quer ser igual ao pai. Ele quer imitar o pai. A imitação que Deus suscita no coração do seu povo, meus irmãos, não é uma imitação de rebeldia, mas é uma imitação de amor, de um relacionamento mantido com Deus, que nos faz participantes de Deus, herdeiros com Cristo. Nos faz participantes, meus irmãos, da justiça. E por isso Deus nos disciplina como pai aos seus filhos, para que os crentes não sejam achados como bastardos. Então, irmãos, todas essas virtudes mencionadas por Paulo no texto anterior ao que nós lemos, devem ser a expressão da nossa conduta. Não saia da vossa boca nenhuma palavra dura, e sim unicamente que for boa para edificação. Aquele que furtava, não furte mais. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Sejam os crentes cheios do Espírito Santo. É isso que Deus espera de nós, irmãos, como filhos amados. Não ódio, não amargura, não ressentimento, mas perdão, amor. Coisas essas nos fazem imitadores de Deus. A seguir, então, Paulo nos fala este caminhar, a posição firme de querer imitar a Deus e, na sequência, fazer aquilo que Cristo ensinou e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, sacrifício a Deus que aroma suave. Observem o versículo 17 do capítulo 4. Estou, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, olha aí a palavra andar, não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive pela dureza do seu coração. Agora, vá ao capítulo 5. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, por esses pecados mencionados por Paulo, vem a ira de Deus sobre o quê? Os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles.
Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai em amor. Não andai como os gentios. Andai na luz. Significa, portanto, irmãos, uma caminhada consciente. Uma caminhada literal. Às 5 da manhã acordar e ir para o Parque de Ipanema. Não. É a consciente decisão de tomar decisões, atitudes, ações que condizem com o status de filhos e com a nova vida como filhos. Significa colocar para trás toda e qualquer atitude que não convém. É mortificar os feitos do corpo para viver assim para Deus. Significa abandonar práticas, pensamentos. Significa, como Paulo ensina aos romanos, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Apresentar a Deus o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é exatamente o que Paulo diz aqui, irmãos. Observe no capítulo 5, versículo 2. E andar em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Irmãos, a Bíblia nos ensina, através de Jesus, que há 2 mandamentos que devem predominar na observância de todo e qualquer mandamento da lei de Deus. Este é o resumo do ensino de Cristo. Não é que existem só 2 leis agora, mas as 2 leis comunicam o espírito da observância da lei divina. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o outro semelhante a ele, chamarás ao teu próximo como a ti mesmo. Alguns distorcem este versículo de maneira ridícula. Antes de amar o próximo, você deve se amar. Meus irmãos, a Bíblia diz que uma das razões da queda é que os homens são amantes de si mesmos. Este versículo foi mal interpretado. O que o Senhor Jesus está dizendo é muito simples. Ame o próximo como você gostaria que ele te amasse. Que ele te considerasse. É isso que Deus está dizendo. Aí vem um coach aí, oh meu Deus, eu não ia nem falar disso. Mas aqui eu não aguento. Eu não aguento, é muita tentação com o pregador. Você tem que se amar. Você precisa se valorizar. Olha! Tá bom. Então é isso que a Bíblia ensina. Do mesmo modo que os hebreus se entregaram às paixões mundanas, agora eles têm que se entregar ao amor. Este amor concreto, que faz bem ao próximo e não mal. E o bem que se faz não é o bem que eu acho que devo fazer, é o bem que Deus define em sua palavra para ser feito. Daí, portanto, irmãos, Paulo está dizendo de um amor sacrificial. Os filhos são imitadores de Deus, são filhos amados porque foram amados sacrificialmente por Cristo. Porque Deus nos considera filhos amados? Porque Ele recebeu de Cristo o sacrifício do amor. Ele se dispôs. Ele não poupou o seu Filho e Cristo Jesus obedeceu prontamente ao mandado do Pai.
Por isso que lá em Hebreus nos diz a Escritura: eis aqui estou e os filhos de Deus. Viu? Isto se apresenta ao Pai. Em outras palavras, para que nós entendamos, Pai, aqui está Daniel, Jorge, Senhor, Marco Aurélio, que está, Senhor, os filhos do Senhor, meu. Somos nós. Abra sua Bíblia no Salmo 113. Salmo 113. Versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ora, mas Deus não diz na Bíblia que Ele dá a cada um segundo as suas obras. Parece contradizer isso. Vamos continuar lendo. Pois quando os céus se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Mas como assim? Ele afasta as nossas transgressões? Ele não trata as transgressões? A alma que pecar, diz a Bíblia, essa morrerá. Que história é essa que o salmista quer nos contar? Que Deus afasta as nossas transgressões? Mas vamos continuar. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então Ele nos perdoa porque somos frágeis? Que somos pecadores? Irmãos, atente para o que eu vou dizer. Não há contradição alguma entre o Deus que se revela a tratar justamente os pecados dos homens segundo as suas obras e a misericórdia de Deus. Pois quando olhamos para o personagem de Jesus, a maneira como as nossas obras deveriam ser tratadas, foram tratadas. Deus não deixou de nos tratar. E jamais deixará de tratar o pecador. Por isso é que Ele, como o Pai, volta para nós. Às vezes eu fico limpo, e lembrando do Senhor, quando olho para os jovens casais da Lucinha. Paulo é um desesperado. Gabriel também. As meninas saem correndo e andando perigosamente. A Catarina tem a mania de descer uma doncela dessa escada. E a gente fica olhando assim. O Apolo tem dia que acha que é um Pavarotti. Canta, chorando para arrebentar os povos. Que alegria, irmãos, é ver essas crianças em nosso meio. Mas eu me lembro do Senhor, porque assim como Daniel, o Dalma, o Gabriel, os jovens pais, o Robert, eles afastam os perigos. Não, vem aqui, sai para lá, não fica não. Deus está assim conosco, nos cercando de cuidados. Quando nós nem mesmo sabemos que estamos sob o perigo, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Porque como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor de todos os que o temem.
Por isso, irmãos, quando Paulo diz, para amarmos como Deus nos amou em Cristo com amor sacrificial, é porque este amor antes de Cristo já se revelava assim. Deus condescendeu com o seu povo, Deus se sacrificou, Deus foi longânimo, Deus resistiu, Deus agiu, Deus cercou de cuidados. Amados irmãos, queridos do Senhor, minhas ovelhas, a quem refiro muito amor, andai em amor, significando que, como filhos, agora nós perguntamos ao Pai, Pai, o que eu posso ir ali? Pai, o que eu posso fazer isso? Pai, o que o Senhor acha disso? Deus não é um policial em que nós ficamos olhando assim, desconfiados, o que ele vai fazer? Que está com o cacetete na mão, será que ele vai vir me dar uma porretada? Deus, meus irmãos, não é um Papai Noel abobalhado que está todo para nos presentear, não importa o que façamos. Não, irmãos. Ele é o nosso Pai. Podemos falar com ele, Senhor, eu não estou bem. Pai, eu estou aflito, eu não consigo mais orar. Pai, eu não consigo sentir prazer na tua palavra, nas tuas coisas. Senhor, renova dentro de mim o meu coração. Nós podemos orar como Davi orou, irmãos, com aquela ousadia. Salmo 51. Lava-me, Senhor, quando estou. Me bate, Senhor, me bate. Me trata, Senhor. Irmãos, Davi é de fato um tipo glorioso de Cristo, porque ele nos ensinou sobre esta relação íntima com o Pai. E é o que devemos, então, irmãos, fazer. Relacionar-nos com Deus como filhos amados. Porque assim Ele fez conosco. Vamos cantar ao Senhor.